Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui iniciando mais um devocional Torre Forte e é um prazer ter aqui você nos ouvindo, um prazer ter você aqui participando desse estudo conosco, acompanhando também os nossos estudos. E tem sido uma bênção e tenho certeza que a sua casa, a sua vida tem sido edificada. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que me ouve. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos e pela atenção dessa pessoa, que o Senhor possa abençoar ela, a casa dela, o entendimento dela, Senhor, todo tipo de sabedoria possa alcançá-la, Senhor, porque ela tem buscado o Senhor e tem buscado a Tua face, buscado o Teu conhecimento. Ilumina-nos, Senhor, nessa leitura bíblica, que possamos estar com os nossos olhos abertos, com o nosso coração aberto. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, a irmã Juliana leu em Provérbios capítulo 9, nós vamos hoje dar continuidade em Provérbios capítulo 10. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 10 e vamos iniciar mais um devocional. Assim diz, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é peso de sua mãe. Olha para você ver a profundidade desse versículo. O filho sábio alegra o seu pai, porque quando a gente vê sabedoria, o pai se alegra e fala assim: nossa, eu criei meu filho muito bem, eu criei ele corretamente, uma pessoa sábia, uma pessoa que não me dá trabalho, que não me dá dificuldade. Já o contrário, que quando o filho é tolo, é peso para sua mãe, porque a mãe fala assim: nossa, mas olha para você ver, a mãe fica preocupada, fica desesperada, não é assim? Quando o filho faz algo errado, geralmente não é a mãe que sofre mais, claro que o pai sofre, mas a mãe também sofre, muito mais. E é por isso que ele está falando, que a sabedoria, ela traz esses efeitos não só para a pessoa, mas para toda a sociedade, o pai, a mãe. E ele continua: os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. Olha para você ver quantas pessoas que nós conhecemos que ganharam a vida de forma desonesta e hoje não estão tão bem, não duraram esses frutos. Isso aqui é o que ele está falando. Os tesouros da perversidade de nada lucram. Ou seja, aquele que obtém os recursos de forma equivocada, de forma ilegal, não vai gerar riqueza, não vai gerar prosperidade. Essas pessoas, elas vão cada vez mais empobrecer, e aqui não é só financeiramente, é a sua alma, a sua mente, né? Mas a justiça livra da morte. Ou seja, a pessoa que anda de forma justa, correta, íntegra, ela é livrada da morte todos os dias, e a morte tanto física quanto espiritual. E ele continua: o Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Essa aqui não é uma promessa universal, dizendo que todos aqueles que são justos não irão passar fome, não. O que ele está dizendo aqui é: se você guarda a sabedoria, se você busca a sabedoria de Deus, se você procura a Deus, se você busca cada dia mais com a sua alma agradar ao Senhor, você irá trilhar o caminho correto, irá trilhar o caminho justo, e você também não irá passar necessidade. É uma consequência natural daquele que busca a sabedoria, é uma consequência normal daquele que busca a sabedoria de Deus e que vive uma vida íntegra, que é ele não passar dificuldades e fome, né? Aqui observe que ele fala a palavra fome, não significa aquele que é sábio vai ter uma Ferrari, vai ter uma mansão, vai ter muito dinheiro em conta, não. Ele está falando que ele não irá sofrer de fome se ele guardar a sabedoria e caminhar com Cristo, buscando a sabedoria dele. E ele continua: torna-me pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. É verdade. Às vezes, quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que não tem nenhuma formação, mas uma pessoa diligente, uma pessoa atenta às necessidades, proativa, vai atrás, corre, faz as coisas. A pessoa pode não saber fazer, mas ela procura, olha, não, deixa eu ver isso aqui como é que faz, deixa eu tentar aprender. Isso aqui é uma pessoa diligente. Então ele está falando que aquele que é diligente, ele vai enriquecer, porque ele está fazendo o seu melhor. Esse é um princípio de mordomia. Faça sempre o melhor, como se fosse para Deus. Você vai catar um lixo? Faça como se fosse para Deus. Você vai fazer atender alguém? Faça como se fosse para Deus.
Você vai operar alguém, se você é médico, faça como se fosse para Deus. Esse é um princípio que enriquece. A sabedoria enriquece, a mão do diligente enriquece. Temos que entender que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Nós apenas cuidamos daquilo que Deus nos deu. Então nós precisamos ser diligentes, precisamos agir de forma proativa na nossa vida pessoal. Assim nós enriqueceremos. Versículo 5. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. Ou seja, ele está falando, olha, busque o tempo todo, corra atrás, né? Não fique parado esperando as coisas caírem do céu. Nada vai cair do céu. Deus, ele ama o trabalho. Nós falamos disso aqui no último sermão, né? Deus, ele recompensa o trabalho. Então trabalhe e sempre busque, tanto no verão, quanto na colheita, quanto no inverno. Nunca pare, porque as bênçãos elas vão estar sobre sua vida se você procurar. Ele continua. As bênçãos estão sobre a cabeça dos justos, mas a violência sobre a boca dos perversos. Isso aqui é muito profundo. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, ou seja, aquele que busca o Senhor, aquele que caminha com o Senhor, ele vai pensar em sua mente, isso só vai gerar bênção. Mas aquele que é perverso, a sua boca vai falar palavras que não são de sabedoria. Isso aqui está escrito, ó. Mas a violência sobre a boca dos perversos, né? Tem um ditado que fala assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se a sua boca ela só fala perversidade, só brincadeiras profanas, só ofende o seu irmão, você está falando que o seu coração está cheio, porque sua alma está cheia. Precisamos modificar esses pensamentos, precisamos modificar aquilo que o nosso coração tem muitas vezes falado através da nossa boca. Não podemos falar como perversos, não podemos nos comparar a perversos. E ele continua no versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Aqui é uma mensagem, uma promessa de que era uma desgraça no Antigo Testamento e até muitas vezes hoje, em algumas culturas e algumas regiões, de que se a pessoa não gera filhos, ela não gera descendência e ela não gera memória. Então o que ele está dizendo aqui no versículo 7? Que a memória do justo ela é dada exatamente através dos seus descendentes, das pessoas em sua volta. Isso, a memória do justo sempre vai ser lembrada. Afinal, quando uma pessoa boa morre, nós não nos lembramos delas por tantos anos. Nossa, fulano de tal era tão legal, fulano de tal era tão correto, tão justo. Às vezes nós vamos em algum lugar e falamos assim, nossa, fulano de tal fez isso aqui. Nós lembramos de pessoas boas. Pessoas boas são eternizadas em nossa mente, nossa memória. Já os perversos, quando eles morrem, fala-se assim, foi tarde, vamos seguir aqui adiante. E se esquece dos perversos. Então isso aqui que ele está dizendo, não só no sentido metafórico aqui, no sentido que transcende a memória mesmo do indivíduo, mas a memória de uma sociedade, né? Versículo 8. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Observe, o sábio de coração receberá os mandamentos, ou seja, ele entende os mandamentos, guarda em seu coração e busca praticá-los. Mas o tolo tagarela, ou seja, aquele que fala demais, fala que segue os mandamentos, fala isso, mas não cumpre, ele vai acabar caindo em desgraça. Versículo 9. Aquele que caminha corretamente, caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Tem muitas pessoas que elas querem trilhar o seu próprio caminho, trilhar a sua própria forma, do seu próprio jeito, literalmente trilhar o seu caminho. E ele vai perecer, ele não vai prosperar. Só há um caminho, que é o Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador. É este caminho que nós precisamos seguir em nossas vidas. É este caminho que nós precisamos caminhar em nossas vidas. Não podemos nos desviar dele. E ele vem falando, aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Olha para você ver esse versículo 11 novamente, falando sobre a boca fala, né? A boca de um homem justo é a fonte de vida,
Quantas pessoas nós conhecemos que quando elas falam, elas trazem esperança, trazem dias melhores, trazem força de vontade. A boca, ela fala e dá vida, ela transmite vida. A Bíblia também diz que Ele, o Senhor Jesus, Ele é como rio que jorra a água da vida. Nós temos que ser esse rio que jorra sempre água fluente, água passageira, água que continua o tempo todo. Não é uma água que fica parada, que estraga, mas uma água que sempre temos que estar dispostos a pregar, a anunciar, a falar. Nossa fala precisa jorrar vida, esperança, e essa esperança transmite-se com o Senhor Jesus. Nossa boca não pode ser aquela pessoa que só é pessimista o tempo todo, que só fala, não vai dar certo, não, isso aqui, você quer comprar o carro, o carro está caro, e alguém vai bater no seu carro, ou uma casa, nossa, vai pagar IPTU, ou, você vai abrir sua empresa, nossa, você vai pagar imposto demais, você vai pagar 30%, 40%, não, nossa boca tem que gerar vida, tem que gerar esperança, tem que gerar uma vida nova. Ela não pode ser motivo de desanimarmos os nossos irmãos. Por isso que ele fala que o justo, ele gera vida em sua boca. E o versículo 12, o ódio hesita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. A pessoa que tem um ódio em seu coração, ela só consegue fazer briga com os outros, só consegue gerar discussão. É uma pessoa que às vezes ninguém quer por perto. Não seja essa pessoa odiosa, perdoe, libere o perdão, não guarde ódio, não guarde rancor em seu coração, isso faz mais mal para você do que para o outro, e você acaba gerando e afastando as pessoas que você ama. E quando você tem o amor, você cobre todos os pecados, você fala, olha, está perdoado, da mesma forma como o Senhor Jesus fez por nós. Ele não guardou ódio por nós, não guardou tristeza por nós, Ele nos perdoou com amor total, para que nós pudéssemos ter vida e não guardássemos mágoa e tristeza em nosso coração. Vamos orar? Próximo devocional, eu continuo o texto. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado pelo teu ensinamento, Senhor. Muito obrigado por essa pessoa que me ouve, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa cuidar dela, que o Senhor possa fazer que a boca dela flui rios de água viva, possa ser esse elemento que transmite vida, transmite paz, Senhor. Nós queremos ser essa pessoa sábia em tudo em nossa vida. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meu irmão, foi um prazer ter você aqui em mais um devocional. E eu te espero aqui no próximo. Acompanhe os nossos vídeos, compartilhe com o seu amigo, curta o vídeo e te vejo em breve. Que Deus te abençoe.